gente, porque se eu estivesse confiando totalmente, eu ia simplesmente entregar pro Senhor. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o porquê de eu ter desistido de medicina e um pouco desse processo que eu vivi com Deus de renúncia, de descoberta de chamado, de propósito. Então, se você quer ouvir um pouco do meu testemunho, continua assistindo esse vídeo. Vamos lá? Então, gente, tudo começou quando eu era bem pequenininha. Eu sempre sonhei em fazer medicina. Desde os meus 5 anos eu falo que eu vou ser médica e médica pediatra. Isso sempre esteve nos meus planos e sempre foi algo muito concreto. Todas as vezes que me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre falava medicina. E isso estava assim já decidido na minha cabeça, né? E aí eu fui crescendo e eu entrei na fase temerosa de muitas pessoas, que é o vestibular, o Enem, essa fase tão difícil, né, gente? E aí, eu comecei a estudar, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, comecei a estudar para fazer os vestibulares, comecei a aprender a ter essa rotina de vestibulando, de medibulando, que ainda é pior, né, mais puxado, dava muito. E eu estava me preparando para eu alcançar esse objetivo, esse sonho, né? Que era entrar na faculdade de medicina. Mas essa faixa eu estava com 15, 16, 17 anos, foi nesse período. E justamente nessa fase onde eu estava me preparando para o vestibular, eu também comecei a me aprofundar mais no meu relacionamento com o Senhor. Para quem me conhece sabe que eu sou crente a minha vida toda, desde que eu nasci. Mas nesse período da minha adolescência foi quando eu fui despertada pelo Senhor de realmente ter uma vida de intimidade com o Pai. Eu ia na igreja, como eu disse, eu era crente, eu tinha um temor do Senhor, eu dava testemunho, mas eu não tinha uma vida de intimidade com o Senhor. E normalmente esse despertamento acontece na adolescência, né? E coincidiu desses dois processos acontecerem simultaneamente. E quando eu fui despertada, eu comecei a buscar no Senhor qual era o meu propósito. Desde pequena eu sempre sonhei em fazer a obra do Senhor. Ao mesmo tempo que eu sonhava em ser uma grande médica, eu também sonhava em poder ministrar louvor, poder ministrar adoração. E eu tinha muitas referências, desde criança eu via Aline Barros e eu subia em cima da caixa d'água pra cantar e falava que eu tava fazendo show, aquelas coisas de criança, né, gente? Mas eu sempre pensei que isso era algo muito distante da minha realidade. Então, era algo que eu imaginava mais como um sonho, não como realmente um objetivo, uma meta. E aí, nessa fase onde eu estava sendo despertada pelo Senhor, eu estava buscando no Senhor qual era o propósito dele na minha vida, qual era o chamado dele na minha vida, pedindo confirmações ao Senhor, se aquilo que queimava no meu coração de fato era da vontade de Deus, se fazer medicina era da vontade dele e se o meu ministério também era da vontade dele. Eu ficava muito ansiosa e aflita, pensando qual era a vontade do Senhor para mim. E eu sempre ouvia conselhos, as pessoas me diziam que dava para eu conciliar os dois, e de fato dava sim, só que não era os dois que o Senhor queria para mim, né? E aí, isso durante o ano de 2017 e 2018, eu estava, né, nessa busca pelo meu chamado e pela essa confirmação de medicina. Então, no ano de 2019, eu já tinha me formado no terceiro ano, já tinha tentado o Enem uma vez, não havia conseguido. Estava no ano de 2019, continuei nesse processo de estudar para passar no vestibular e de buscar no Senhor a confirmação. E aí eu fui num congresso em 2019, em julho de 2019, no Conde Banorte, e foi um divisor de águas na minha vida. Ali eu lembro direitinho que antes da gente ir para esse congresso, foi na sexta-feira de manhã, eu me ajoelhei no meu quarto e falei: Pai, eu sei que o Senhor pode me dar a resposta desse congresso. Não quer dizer, gente, que o Senhor não pode dar a resposta para você que está buscando algo do Senhor no seu quarto, na igreja, onde for. Não necessariamente o Senhor precisa de um congresso para falar com você. Mas é porque esses ambientes nós estamos mais suscetíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente está mais sensível. Está só nesse ambiente de palavra e adoração, a gente fica mais sensível. E eu saí de casa e eu falei: Jesus, por favor, fala comigo. E aí teve a sexta-feira nada, o sábado nada, o sábado à noite nada. E aí no domingo de manhã eu falei assim: Pai, a gente já tá no último dia.
Eu sei se o Senhor quiser me falar, o Senhor pode fazer isso, mas se o Senhor não quiser, tudo bem. Mas eu queria muito saber essa resposta. E aí eu lembro exatamente do momento, parece que é como se fosse um filme assim na minha mente. E aí naquela manhã, o pastor Hudson, um pastor muito querido nosso, estava pregando e no final de sua pregação ele fez um apelo de pessoas que estavam sendo chamadas pelo Senhor para vários ministérios. E eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas aí lá na frente. E faltava 3 meses pro Enem, então vocês imaginam como tava a minha cabeça, né? E naquele dia eu ouvi a voz do Senhor claramente falando comigo, dizendo: filha, não é medicina que eu tenho pra você. Os meus planos pra você são maiores do que isso. E eu senti uma paz absurda, como eu nunca senti na minha vida. Foi realmente um toque do Espírito Santo naquela manhã. E eu ouvi Deus falando claramente comigo, me dando a resposta que eu já havia um ano estava buscando essa resposta. Então, gente, naquele dia eu tive a certeza. Só que eu voltei pra casa e a história não termina por aí, na verdade tá no meio do processo ainda. Eu pensei, pronto, resolvi a minha vida, né? Já descobri o que Deus tem pra mim, agora só maravilha. Mas eu voltei pra casa. Pensei, o que eu vou fazer agora? São 3 meses do Enem. Eu já estudei até aqui, o que eu faço? Eu pensei, vou fazer o Enem. E vou fazer aquilo que Deus quiser que eu faça. Se for da vontade de Deus que eu passe, eu vou passar. E eu cheguei em casa e depois de passados uns dias, eu comecei a meio que duvidar daquilo que eu tinha ouvido de Deus. Não duvidar de Deus, mas de duvidar se eu tinha entendido certo. Eu tinha sido confirmada do meu chamado, mas eu estava em dúvida se realmente eu tinha sido confirmada, se não era para eu fazer medicina, porque eu poderia muito bem conciliar as duas coisas, não é mesmo? Fiz o Enem e adivinha, gente, o que aconteceu? Eu não passei novamente. E isso me deixou muito abalada. É um dia também que eu lembro exatamente, passa na minha cabeça agora, exatamente aquele dia de que quando saiu a nota do Enem, eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito triste, porque era algo que eu tinha estudado muito. E eu fiquei sem saber qual era a direção que Deus queria pra mim. Aí você pode dizer, Paula, mas Deus já não tinha falado com você, já não tinha confirmado no seu coração. Mas, gente, vocês sabem como que é o coração do homem, né? Vocês sabem como que é. Eu comecei a ficar em dúvida se realmente era aquilo que Deus queria pra mim, porque eu não via opções. Eu não via, eu tinha certeza absoluta do meu ministério que Deus tinha me entregado, do chamado que Deus tinha pra mim. Mas eu comecei a pensar qual a profissão que Deus queria pra mim. Se era odonto, se era medicina, se era outra, se não era nenhuma dessas, eu comecei a duvidar. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Eu ouvi muitos conselhos, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, porque realmente eu não sabia o que fazer. E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que nós não podemos ficar parado. Primeiro a gente dá o passo para depois o Senhor abrir o mar, sabe? E eu estava esperando algo acontecer. Eu estava esperando uma direção específica do Senhor, porque eu tinha certeza se era medicina, né? Só que quando a gente não tem certeza, se o Senhor não dá paz, é porque a resposta já é não, mas eu não conseguia entender. No fundo, eu sabia, porque o Senhor já tinha falado comigo, mas eu estava muito em dúvida. Eu já tinha ficado 1 ano estudando e eu não ia mais estudar mais 1 ano. E, gente, eu tava perdida. Imagina isso. O meu tio me disse que quando a gente não sabe que caminho seguir, a gente tem que seguir o caminho da obediência. E foi isso que eu fiz. Eu ouvi os conselhos e eu entrei na faculdade de odontologia, que era o que parecia ser a melhor opção na situação em que eu estava. E eu entrei. E eu comecei a realmente acreditar que era aquilo que Deus queria pra mim. Que eu pensei, nossa, essa faculdade eu vou conseguir conciliar com o chamado de Deus na minha vida. E tudo bem. Só que, gente, eu nunca gostei de odonto. Isso é outra coisa que quem me conhece sabe. Eu nunca gostei, gente, nunca. Mas eu comecei a colocar na minha cabeça que eu ia me acostumar a gostar. Mas então, eu comecei a fazer a faculdade, aí eu estudei 1 mês. E aconteceu o quê? Pandemia. Vim pra casa, continuei a estudar online, né? Continuei a estudar online e trancar a faculdade era uma coisa que nunca passava na minha cabeça. Mas o meu pai chegou pra mim e disse assim, filha, se você não gosta, tranca.
A vida é curta demais pra gente fazer aquilo que a gente não gosta. Mas eu virei e falei assim, pai, agora que eu já tô fazendo, agora o senhor vai falar pra eu trancar. E aí, gente, eu tinha que tomar uma decisão antes de começar o próximo período. E aí eu comecei a orar. E como eu já tinha lutado tanto com isso, em entender, em ver as coisas acontecerem, eu já tinha lutado tanto em entender aquilo que Deus estava fazendo que eu simplesmente entreguei. Eu sempre pedia para o Senhor cumprir a vontade soberana dele na minha vida, porque imagina, gente, a gente passar por esse mundo sem viver os propósitos de Deus. A gente sabe que a vontade dele é perfeita, e agora imagina a gente viver uma vida todinha fora do centro da vontade de Deus. A gente não vai terminar a vida com uma sensação de dever cumprido quando nós vivemos longe da vontade de Deus. E essa sempre foi uma oração que eu fazia para Deus. Eu falava, Senhor, meu desejo é esse, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres, porque eu conheço a tua vontade. Eu sei que a tua vontade é perfeita. E aí eu simplesmente naquele dia, eu tava orando e falei assim, pai, eu não sei o que o Senhor tem pra mim. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu trancar a faculdade. Mas eu vou dar esse passo de fé. Eu entendi que eu não precisava entender. E durante todo esse processo, eu estava buscando entender o propósito de Deus. Eu estava buscando entender quais eram os caminhos que o Senhor iria usar para me levar ao meu destino. Porque naquele dia do congresso, o Senhor me disse quais eram os planos dele para a minha vida. O Senhor me disse sobre o meu ministério. Mas eu queria ver aquilo que o Senhor ia fazer para me levar até esse lugar. E essa é outra lição que eu aprendi. Na nossa caminhada com Deus, nos processos que nós vamos viver durante a nossa vida, nós só precisamos crer. Porque confiar é você dar o passo, é você seguir uma palavra que você recebeu de Deus, sem você ver as coisas acontecendo. Porque, pensa comigo, se eu vejo as coisas acontecendo, isso não é fé, isso é lógica. Mas a fé é quando você segue, você crê, você confia. Eu segui uma palavra que Deus tinha sobre a minha vida, mesmo diante das impossibilidades, mesmo sem ver nenhuma porta aberta, mesmo sem saber o que eu ia fazer dali pra frente. Mas eu resolvi dar um passo. E eu não estava parada, gente. Essa é uma coisa muito importante. Porque eu poderia simplesmente não ter entrado na faculdade de odonto e ter ficado parada esperando a resposta de Deus. Mas o Senhor, Ele vai nos mostrando a vontade dEle enquanto nós estamos caminhando. Porque muitas vezes nós temos uma visão do Senhor, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, mas nós não temos o como isso vai acontecer. E o que a gente faz? A gente usa aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se eu sei que eu tenho uma promessa do Senhor, eu olho para as minhas mãos e penso, Senhor, o que o Senhor já colocou no meu caminho, na minha vida, que eu possa usar para me preparar ou para alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que a gente faz, a gente usa o pouco que tem. Ah, mas Paulo, o que tem na minha mão não é nada a ver com o propósito de Deus na minha vida. Você não sabe. Talvez aquilo que o Senhor está dando, a oportunidade de emprego, a oportunidade de estudo, talvez neste lugar você vai aprender uma habilidade que vai te capacitar para o cumprimento do seu propósito. A gente não pode ficar simplesmente parado esperando cair do céu. Não, nós precisamos dar passos práticos. E eu entrei em odonto e eu sei que aquele período foi algo essencial para o meu amadurecimento espiritual. Porque eu entendi, depois que eu passei dessa tempestade, eu entendi que eu precisava simplesmente seguir a voz do Senhor. Eu não precisava ficar buscando respostas o tempo todo. Eu recebi uma direção do Senhor, né, quando eu tive paz em trancar o curso. E aí, logo que eu tranquei o curso, o Senhor abriu outras portas para mim. E tá sendo uma outra fase, outro período de espera, porque na nossa vida, gente, a gente sai de um processo e a gente entra no outro. A gente acha que termina uma tempestade e você não vai passar mais por lutas, não. A gente sai de um processo e entra no outro. E eu estou vivendo esse outro processo, eu estou em paz, ao contrário desse primeiro processo que eu vivi.
de renúncia, que foi algo que doeu, né? Quando eu tive que abrir mão desse sonho, porque era um sonho muito especial para mim. E quando eu entendi isso do Senhor, que não era da vontade dele, doeu abrir mão. E foi por isso mesmo que eu tive dúvidas, porque eu não via outra possibilidade, né? Então eu não sabia. Eu não estava confiando totalmente, porque se eu estivesse confiando totalmente, eu ia simplesmente entregar para o Senhor. Mas eu queria entregar e pegar algo do Senhor, sabe? Eu queria esperar o Senhor me dar algo melhor para depois eu entregar o meu sonho de medicina. Mas aí nesse processo eu entendi. Quando eu abri mão, quando eu deixei ir, eu abri mão do controle. Porque muitas vezes nós queremos ter o controle, queremos entender tudo. E eu abri mão do controle. E eu sinto que eu estou no centro da vontade do Senhor. Eu ainda não estou vivendo as promessas do Senhor. Eu estou no meio do processo. O processo já é uma bênção, porque é no processo que você aprende, é no processo que eu estou caminhando com o Senhor, que eu tenho vivenciado experiências maravilhosas com o Senhor. O nosso foco não tem que ser o presente do Senhor nas nossas mãos. O nosso foco tem que ser a presença do Senhor. E onde a presença do Senhor está, ali é o melhor lugar para se estar. E eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não for comigo. Eu quero estar onde Ele quer que eu esteja. E eu estou me capacitando e me preparando para viver aquilo que Ele tem para mim. E eu estou em paz. E é isso que importa. Talvez você esteja passando por algum processo assim. Talvez você esteja em uma jornada de descoberta de chamado, em uma jornada de descoberta de profissão, em uma jornada de amadurecimento espiritual, em algum processo na sua vida. E o que eu tenho para te dizer é: não tenha medo de deixar ir. Se você não sente paz, se você tem dúvida, não tenha medo de deixar ir. E peça ao Senhor uma visão daquilo que Ele tem para a sua vida. E peça ao Senhor para que Ele te mostre aquilo que Ele já colocou em suas mãos, para você se preparar e se capacitar para vivenciar todas as promessas de Deus para você. Então é isso, gente. Compartilhe com os amigos de vocês, compartilhe com alguém que está passando por essa fase de decisões, de processos. Deixe nos comentários aquilo que Deus falou com você. Eu te espero no próximo vídeo. Se você quiser, me segue no Instagram, onde ali eu compartilho um pouco mais da minha rotina, do meu dia a dia, um pouco do que eu tenho aprendido com o Senhor, eu compartilho ali com vocês. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!